O nosso tema nesse semestre é sobre consciência coletiva. E nós vamos desdobrar isso, como o César falou, em 4 aulas. Essa, sobre consciência individual. A segunda aula, sobre a questão dos memes, né? Que são esses insights que a gente recebe através da imprensa, da mídia, e que vão contaminando a nossa mente, né? A necessidade de reprogramação, usar o poder do pensamento para se ajustar, e o poder da mídia. Isso aqui é o que a Maria Amélia arrumou para mim esse semestre. Eu estava comentando com ela, eu sei que ele faz assim, mas... eles me botam para estudar. Eu estava dizendo para a Maria Amélia que eu estou fazendo um curso no ICEB há mais de 13 anos, eu estava contando. Eu estou fazendo o curso, porque ao invés de eu sentar aí para assistir, que talvez eu não viesse, não assistisse, ele me bota para dar aula. Então, eu sou obrigado a assistir essas coisas. É bom, é bom. Eu acho que eu já aprendi bastante coisa. O nosso conceito de hoje, já que o tema das 4 aulas versa sobre consciência coletiva e a sua relação com esses subtemas, nós temos que começar falando do que história é essa de consciência coletiva. Aí nós vamos encontrar um sociólogo, David Emile Durkheim, né? Ele é um dos pais da sociologia, então nós vamos falar de sociologia, porque consciência coletiva implica sociedade, né? O tema hoje é basicamente um tema sociológico, né? Quem é Emile Durkheim? Ele é considerado um dos pais da sociologia moderna, foi o fundador da escola francesa, depois de Marx, e ele combinava a pesquisa empírica com a teoria sociológica, construindo uma ciência sociológica, né? Usando medições, né? Comparações e conclusões, não só aspectos teóricos. Seu principal trabalho é na reflexão e no reconhecimento da existência de uma consciência coletiva. O que seria isso, né? Ele parte do princípio que o homem seria apenas um animal selvagem que só se tornou humano porque se tornou sociável. Ou seja, foi capaz de aprender hábitos e costumes característicos de seu grupo social para poder conviver no meio deste. Então, isso aqui tem muito com o conceito de grupo, né? Alguns psicólogos estudam a psicologia dos grupos, como é que a coisa funciona. Então, eu tenho uma prisão, eles têm regras. Essas regras não estão escritas, fazem parte do grupo, fazem parte daquela comunidade. Então, isso aí tem a ver também com o aspecto da comunidade, da consciência que a comunidade adquire, juntando os seus membros. E alguém, para fazer parte dessa comunidade, terá que se ajustar a esses paradigmas, a esses modelos, a esses padrões, a essas normas, que são estabelecidas, nem sempre formalmente estabelecidas, mas realmente estabelecidas, né? A esse processo de aprendizagem é que Durkheim chamou de socialização. Então, o processo de socialização depende da minha capacidade de me adaptar ao que ele chama de consciência coletiva. A consciência coletiva seria, então, formada durante a nossa socialização e seria composta por tudo aquilo que habita nossas mentes e que serve para nos orientar como devemos ser, sentir e nos comportar nessa sociedade em que nós vivemos. Reparem que o conceito de sociedade, ele é relativo. Nós aqui estamos numa sociedade, a sociedade do ICEB. No trabalho nós estamos em outra sociedade, a nossa sociedade no trabalho.
onde nós moramos, nós estamos em uma outra sociedade. E se a gente expandir essa ideia, nós estamos numa cidade, né? Dentro de um estado, dentro de um país, de uma região do mundo. E quando a gente fala de consciências coletivas, ou de consciência coletiva, isso implica em nós percebermos que ela não é única, que ela varia conforme o grupo social que eu esteja pensando ou querendo estudar. Mas uma coisa é certa, para fazer parte desse grupo social, eu tenho que me ajustar às normas e aos princípios desse grupo social. Essa predominância da sociedade sobre o indivíduo deve permitir a realização deste indivíduo, desde que ele consiga integrar-se a essa estrutura, porque se ele não conseguir se integrar, ele vai ser expelido, ou vai ser afastado, ou vai se afastar dessa comunidade ou dessa sociedade. Consciência coletiva, de acordo com Durkheim, portanto, é um conjunto cultural, então isso tem a ver com cultura, né? De ideias morais e normativas, e, portanto, é a crença em que o mundo social existe, até certo ponto, à parte e externo à vida psicológica do indivíduo. Ou seja, essa consciência social existe apesar do indivíduo. Ela é externa ao indivíduo. Porque o que é interno ao indivíduo é a consciência individual, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Essa aí é externa. É aquilo que nos obriga a nos adaptar a um grupo social, seja ele qual for. É, pois, o conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade, que formam um sistema determinado com vida própria. Aí começa a aparecer o conceito de comunidade, né? Porque são conceitos comuns. O interessante é que essa consciência coletiva ela é construída pela conjugação de coisas comuns entre os seus indivíduos, mas ela ganha uma dinâmica tão grande que depois ela fica independente do próprio indivíduo, né? Aí, enquanto o César estava fazendo a prece, eu estava meditando aqui no Cristo, né? O Cristo, ele veio trazer uma boa nova, né? E aí ele conseguiu uma comunidade pequenininha, né? Aquela comunidade começou a adquirir uma consciência coletiva, mas veja que nós já estamos há mais de 2000 anos, e essa consciência coletiva cristã, digamos assim, ainda não vingou no seu todo. Olha a dificuldade que é, quando nós juntamos pessoas, indivíduos, fazer com que normas, conceitos e padrões que são comuns e que são aceitos como boas normas, né, se tornem realmente uma questão de consciência social ou de consciência coletiva. Hoje a gente fala muito de responsabilidade social, de consciência social, nós somos chamados a pensar nas questões ambientais, nas questões sociais, na diversidade social que existe, né, na injustiça social que existe. E alguns temas já começam a ser incorporados na própria legislação do homem, como padrões, não é? Leis são criadas no sentido de nos ajudar nessa evolução, porque a lei do homem ela está muito afastada ainda da lei de Deus, né? Da lei natural, mas ela caminha nesse sentido. E o progresso de toda essa legislação humana vem acompanhando a evolução dessa consciência coletiva. Agora, se nós pensarmos num país, né, numa região do mundo, e a consciência da nossa humanidade terrena, né? Porque as coisas que valem numa sociedade não valem na outra. Aquilo que é antiético para nós é ético numa outra cultura. Então, essa consciência coletiva é intimamente ligada com o aspecto cultural. Toda a teoria sociológica do Durkheim pretende demonstrar que os fatos sociais têm existência própria e independem daquilo que pensa e faz cada indivíduo em particular. Parece uma bobagem, né? Ela é construída pelos indivíduos que se grupam.
mas depois toma a vida própria e vive apesar do indivíduo. Um fenômeno parecido ocorre com as empresas. Você monta uma empresa, são pessoas que montam uma organização, né? Então, é o César, é o Cerqueira, né? É o Jorge Andréia, é a Amélia, está ali, ok? Daqui a pouco, essas pessoas não estão mais lá e aquela empresa ganhou personalidade própria. E vive, sobrevive, né? Apesar daqueles, independente das pessoas que venham. Então, você fala a Petrobras, né? Você fala a Capemisa, né? Ou lá Fabiano. Ganha personalidade própria. Assim também a questão da consciência coletiva. Ela existe e se torna independente de cada indivíduo em particular. Embora todos possuam sua consciência individual, seu modo próprio de se comportar e interpretar a vida, podem-se notar no interior de qualquer grupo ou sociedade formas padronizadas de conduta e pensamento. São essas formas padronizadas de conduta e pensamento que influenciam, né, o indivíduo que faz parte desse grupo, que nós chamamos de consciência coletiva. Segundo ele ainda, para que exista o fato social, é preciso que pelo menos vários indivíduos tenham misturado suas ações e que dessa combinação tenha surgido um produto novo. Esse produto novo, constituído por formas coletivas de agir e pensar, se manifesta como uma realidade externa às pessoas. Ele é dotado de vida própria, não depende de um indivíduo ou outro, é um estado do grupo que se repete nos indivíduos porque se impõe a eles. Né? Ele está em cada parte porque está no todo, o que é diferente de pensar que está no todo por estar nas partes. Sutil isso aqui. É o indivíduo que tem que se ajustar a ela, e não, né, ela tem que se ajustar ao indivíduo. Então, a consciência coletiva está em cada um de nós, porque nós fazemos parte desse todo, não é? É diferente de o que está em nós estar na consciência coletiva, é diferente, né? A consciência coletiva é, pois, a força coletiva exercida sobre um indivíduo, que faz com que esse haja e viva de acordo com as suas normas. Aí vem novamente aquele conceito de modelo, padrão, paradigma. Viva de acordo com esses modelos, com esses padrões, dessa sociedade em que está inserida, né? E ele tem que se ajustar, mesmo que contrarie, muitas vezes, os seus aspectos mais íntimos. A consciência coletiva é feita de representações que transcendem a esfera individual e atua como força sobre as consciências individuais. É fruto de pequenas contribuições individuais que, juntas, formam o todo, não sendo fruto de teorias metafísicas, mas de fatos sociais reais. Comportamentos, fatos sociais, eventos, né? Segundo Durkheim, existem duas consciências distintas em cada indivíduo. Uma é aquela que se confunde com o todo da sociedade e ajuda a formá-la. E a outra é a que cada pessoa tem em particular e que faz o indivíduo ser diferente dos outros, que gera a sua própria característica. Para Durkheim, numa sociedade, o todo não é apenas o resultado da soma de cada uma das partes, mas algo distinto delas. A consciência coletiva é um sistema que existe fora do indivíduo, mas que controla pela pressão moral e psicológica, ditando as maneiras como a sociedade espera que se comporte. Dá o padrão, é o conceito de normal, né? Uma coisa é normal quando está dentro de limites previamente estabelecidos. A gente diz, ele passou desse limite, esse cara é anormal. Sim, mas se eu estender o limite, ele volta a ser normal. Então, tudo depende.
De onde estão os nossos limites? Onde estão os nossos modelos? O que nós aceitamos ou não aceitamos como normal, né? Então, a coisa é assim, ó, o eu, meu corpo, minha mente, meu espírito, minhas crenças, meus sentimentos, minhas experiências, meus princípios, meus julgamentos. Como o eu não vive sozinho, a gente fala eu não, nós, né? Gera aqui os relacionamentos com outros eus, nós vamos ter que nos relacionar. Aqui a gente sabe que é uma zona de conflito, conflito de percepções, conflito de vontades, né? Conflitos de crenças, de sentimentos, de experiências. Fora de nós está o universo coletivo, a nossa cultura, a nossa consciência coletiva, que pressiona todos nós que fazemos parte dessa sociedade. Então, nós temos aqui as nossas escolhas e vivemos as nossas experiências num processo de causa e efeito. E vamos nos ajustando. Por isso, o Durkheim diz que o selvagem, ele, no processo de socialização, ele é obrigado a gerar uma comunidade, o senso comum. Esse senso comum vai criando as regras daquela tribo, né, daquela nação, né, e vai havendo, então, um processo de socialização, que vai desembocar no estabelecimento de regras, de leis formais, né, que servem como base de avaliação do comportamento humano que vive naquela sociedade. Bom, isso aqui nós já tínhamos mostrado, porque a gente sempre está trabalhando com o individual e o coletivo, né? E lembrando que isso aqui foi tirado lá do livro Os Miseráveis, né? Mas que diz assim, ó, cada um de nós, Vitor Hugo, né? Cada um de nós tem um direito natural, e nós vamos falar desse direito natural mais adiante, quando a gente falar da consciência individual, como é que isso é construído, né? Então, cada um de nós é uma soberania de si mesmo, portanto, temos liberdade de escolha, a liberdade é um direito natural. Só que quando a gente sai do eu, como estava lá, para o nós, as nossas escolhas, elas se tocam. E aí eu tenho que ver o que é comum, porque se não houver aí algo de comum, vai haver conflito ali, ó, nas nossas escolhas, porque não são exatamente iguais. Surge a necessidade, então, de administrar esse conflito com o valor de justiça, o conceito de igualdade. Todos têm os mesmos direitos naturais. É claro que para administrar esse conflito, nós vamos ter que gerar coisas comuns. E surge, obviamente, a fraternidade, né? A empatia, a necessidade de se colocar no lugar do outro, como um dever de justiça. Que os direitos de um terminam onde começam os direitos do outro. Nós já colocamos isso aqui no ICEB, eu acho que trocentas vezes. Mas eu vou botar mais trocentas vezes, com certeza, porque isso aí está na raiz dessas coisas todas. Nós vemos teorias sociológicas, filosóficas, etc., roda, 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 roda em torno do homem e das suas relações. E o homem e suas relações é isso que está aí, né? Bom, para que haja harmonia na aplicação dessa fraternidade, nós vamos ter que criar um contrato social. Esse contrato social tem a ver com essa consciência coletiva. Porque esse contrato social, que pode ser formalmente estabelecido ou não, vai dizer de que maneira o homem deve se comportar nessa sociedade, nessa coletividade, né? E nas nações mais desenvolvidas, isso aqui surge, né, desemboca na legislação, que nos é imposta àquele que vive naquele país, naquele estado, naquele município. Essas coisas são impostas e nós temos que nos adaptar a elas. O nosso comportamento tem que se ajustar àquilo que está por baixo
dessa legislação, porque toda essa legislação tem um princípio do direito que rege um determinado movimento, né? E aí a figura do Estado, que é o grande regulador, é o grande controlador, né, que faz, então, a nossa associação e cuida da nossa soberania coletiva. Isso daqui é Vitor Hugo, né? Bom, então agora que nós vamos para o nosso conceito de hoje. Até agora foi só para vocês entenderem qual é o tema básico das 4 aulas, que é consciência coletiva. Agora, a gente já viu que essa consciência coletiva, ela influencia a nossa consciência individual, porque ela nos impõe padrões, ela nos impõe modelos. Se eu quero pertencer a esse grupo, é aquele sentido do pertencer ao. Todos nós temos essa carência de pertencer a algum grupo, sentimos a necessidade. Ninguém gosta de se sentir excluído. Esse, inclusive, é um problema muito sério com jovens, né, nas escolas, etc., porque às vezes deformam o comportamento dos nossos filhos, né? Porque a gente dá um tipo de educação e na escola ele vai querer pertencer a um grupo, e nem sempre o que está coletivamente nesse grupo é algo que é bom para ele, né? É bom para ele. Bom, já passei isso aqui também em aulas anteriores. O conceito de consciência é uma qualidade psíquica, pertence à esfera da psique humana, sendo, portanto, um atributo do espírito, da mente ou do pensamento. Abrange qualificações tais como subjetividade, autoconsciência, sentiência, sapiência e a capacidade de perceber a relação entre si e um ambiente. É um assunto muito pesquisado na filosofia da mente, na psicologia, na neurologia e na ciência cognitiva. Um ser consciente não é aquele que percebe o mundo fora dele, mas aquele que, ao perceber o mundo, se sente como parte dele. É aquela questão do pertencer. Para tanto, usa o conhecimento, a razão e a sua intuição. Também falamos de um tipo de consciência que nós chamamos de consciência moral, que ela pode ser vista a nível individual e também pode ser vista a nível coletivo, quando nós discutimos os aspectos morais, os aspectos éticos dos nossos relacionamentos, né? Os nossos padrões éticos e o cumprimento desses padrões através de uma conduta que nós chamamos de conduta moral. Então, essa consciência moral tem a ver não só com a consciência individual, mas também a consciência coletiva, né? Porque depende, muitas vezes, dos princípios que regem uma determinada cultura, aquilo que é aceito numa determinada cultura, né? Mas tem uma base aí que nós vamos ver já, que não podemos nos esquecer dela. Então, consciência no aspecto moral é a capacidade que o homem tem de conhecer valores e mandamentos morais, refletir sobre eles e aplicá-los nas diferentes situações da vida. Do ponto de vista espírita, é a capacidade que o homem tem de se alinhar à lei natural, englobando a noção de bem e de mal. A consciência moral engloba, pois, a percepção que se tem de si mesmo, do outro, do que seja a realidade, da transcendência e do universo como um todo. Permite ao ser humano evoluir, aprendendo a utilizar seu livre-arbítrio, observando sua própria conduta, formulando juízos sobre seus atos passados, presentes e futuros, escolhendo o seu próprio caminho na vida, dentre as circunstâncias e alternativas possíveis. Dentro das dimensões do ser, a consciência moral engloba a consciência social, e essa consciência social passa pela consciência coletiva, né? A consciência pessoal e a consciência ambiental. Essa consciência coletiva pode ser, assim, sem muita falha, ser chamada de consciência social, né? Agora tem uma questão aqui. Será que essa consciência individual que nós trazemos e que todos nós temos, ela, para se formar dentro de nós,
ela necessita apenas de experiências que garantam o processo de aplicação de uma norma a cada caso, isso é, ela é uma coisa adquirida pela experiência, pelos hábitos repetitivos, só. Se assim o fosse, eu acho que o próprio conceito de evolução não existiria. Não, tem alguma coisa embaixo disso aí, né? Os sociólogos, eles tentam, e às vezes até os teólogos, os que não acreditam em reencarnação, tentam explicar isso como um dom que nos liga a princípios, quase que princípios inatos que trazemos, a nossa capacidade de perceber esses princípios, mas nós espíritas que acreditamos na evolução através da reencarnação, e sabemos que o princípio espiritual evolui, né, desde o momento obscuro da sua criação até o que nós podemos entender é a nossa situação nominal, não conseguimos vislumbrar acima ainda. Nós sabemos que existe um processo de conquista e que essa nossa matriz que gera a nossa consciência individual, ela vai sendo acumulada. Ela vai fazendo parte do que a gente chama o nosso instinto. Eu repito isso e as pessoas dizem assim, mas o instinto não é o nosso instinto animal? Sim, o nosso instinto animal é fruto das aquisições que nós tivemos desde do obscuro momento da criação desse princípio espiritual até que nós saímos da situação animal para a situação nominal. Então, essas coisas são nossas, são adquiridas, são conquistadas. Só que o processo evolutivo requer de nós a aquisição de outras coisas que vão interiorizando no nosso subconsciente e vão se acumulando na nossa natureza. Passa a ser uma coisa natural, portanto, passa a ser uma coisa instintiva. Quando nós sairmos dessa forma hominal para uma forma mais quintessenciada, o nosso instinto lá será de um nível muito superior ao instinto que nós temos aqui, porque muitas das virtudes que nós somos capazes de realmente interiorizar farão parte do nosso ser, estarão integradas na nossa forma de ser naturalmente, não se perdendo mais, né? Então, a resposta aqui é claro que não, né? Tomás de Aquino, na questão de consciência, mostra de forma cristalina que, não sendo a consciência nem hábito nem potência, ela mesmo dependerá de um outro hábito, que é o dos primeiros princípios. Olha só como é que essa coisa vai. Primeiros princípios da razão prática. Isso aí tem um nome, eles chamam isso de sindérese. O que é isso? Primeiros princípios da razão prática. É algo inato? Eu sei que princípios são esses. Veja, se eu não acredito em reencarnação, olha como é que fica difícil a gente ver. Cadê a fonte disso? Surge da onde? Né? Esta última é observável empiricamente até nas crianças de tenra idade em suas apetecências mais elementares. Olha aí. Eles têm esse dom, têm aquele dom, têm aquela capacidade, aquela outra, tem aquele sentimento, aquele outro. Isso é apenas a capacidade de perceber determinados princípios ou é a aquisição através da evolução espiritual? É a questão que a gente coloca, né? Diz ainda o Tomás de Aquino, do mesmo modo que a alma tem certo hábito natural pelo qual conhece os primeiros princípios das ciências especulativas, chamado de entendimento dos princípios, há nela também um certo hábito natural dos primeiros princípios da razão prática, que são os princípios universais do direito natural, direito à vida, o conceito de justiça e injustiça, né? De certo ou errado, de bem e de mal, de virtude, de defeito, né? Isso não vem de fora para dentro,
Então, nós não adquirimos isso através só das experiências, isso faz parte de nós. É claro que as nossas experiências vão mudando essa matriz. Se eu pensar que eu só vivo uma vida, isso fica difícil, porque eu sempre vou ter que ter essa capacidade de ver esses primeiros princípios. Se eu pensar que eu tenho algumas vidas, tudo que eu adquiro e interiorizo, não perco mais, e estará dentro de mim, gerando, me ajudando, norteando o meu comportamento. Santo Agostinho declara: a maior prova de que a mentira é má em si dá-se pelo fato de que o maior mentiroso do mundo odeia que mintam para ele. Mas por quê? Por quê? São os primeiros princípios da razão prática. Eu não gosto que minta para mim, então, né? A preservação da vida e tudo o que capta a sindérese pode ser resumida com simplicidade assim: não devo fazer aos outros nada que seja ruim para mim mesmo. Isso é natural. Todos trazemos a noção de justiça, pois sabemos perceber quando somos injustiçados. Sob esta luz, o princípio da sindérese fica evidente: afastar-se do mal e inclinar-se ao bem. Eis a tendência fundamental observável em todos os seres humanos. É natural. E como é que a gente vai fazer quando colocar isso dentro de uma sociedade, né? Então, um pouquinho sobre sindérese, que a gente chama de consciência natural. Do grego, sindéresis, faculdade natural de julgar com retidão, bom senso. A gente não fala assim, você tem que agir com bom senso, né? Aí a gente pergunta, no senso de quem? Razão prática, estado de contrição da alma, quando compara o que é com o que devia ser. Direito natural, consciência, prudência. Para Aristóteles, em Ética e Nicômaco, os conhecimentos auridos pelas ciências de caráter demonstrativo devem decorrer sempre de princípios. Tem coisas que não se demonstram, são os princípios. Toda ciência tem uns princípios. Por exemplo, se a gente abrir o livro dos Espíritos, nós vamos encontrar lá, assim, questão número 1. Que é Deus? Aí está lá. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Este é um princípio. Se isso não for verdade, rasga o livro dos Espíritos. Nada mais que foi escrito no livro faz sentido. Eu tenho que ter um princípio. A matemática tem seus princípios, a física tem lá os seus princípios, as suas leis. Todas as ciências têm os seus princípios, né? Esses princípios são aceitos, né? Ou são sentidos, são percebidos. Daí as pessoas dizem que a gente tem, dentro de nós, a capacidade de enxergar esses princípios da razão prática. Estes princípios não podem ser objeto de um conhecimento científico, pois só pode ser cientificamente conhecido o que é passível de demonstração. E os primeiros princípios representam a base para toda e qualquer demonstração. Isso é o Aristóteles. Logo, só resta uma alternativa. É a razão intuitiva que apreende os primeiros princípios, ou como a tradição clássica e medieval preferiu denominar, o intelecto dos primeiros princípios. O que está sendo dito aqui pelos filósofos é que nós temos uma capacidade, que é representada por essa sindérese, de perceber o bem e o mal, de perceber o moral do não moral, de forma inata. Está em nós, né? E esses são os princípios, né, que nos levam, a partir daí, a nos comportar. Só que a gente tem uma outra visão disso aí, né? Então, vamos lá, voltar. Individual versus coletivo. Está aqui um indivíduo com a sua consciência individual, que depende das suas crenças, dos seus valores, das suas experiências, dos seus julgamentos, dos seus sentimentos. Está aqui o grupo no qual ele faz parte, isso aqui
compõe uma sociedade que adquire consciência coletiva, que influencia esses membros dessa sociedade e independe deles. É uma coisa assim, é construída por aspectos comuns de uma sociedade e depois se torna independente de cada um deles, né? A consciência individual, portanto, é como cada um se comporta, interpreta a vida na sua maneira de sentir, os seus conceitos, a sua filosofia de vida. A consciência coletiva é o conjunto das crenças e sentimentos comuns, a média dos membros de uma mesma sociedade. Veja que ele não disse todas, a média dos membros, que formam um sistema determinado com vida própria. E aí vem o conceito de comunidade, de fazer parte dessa comunidade, é a coisa que é comum ao grupo. A consciência coletiva ou social é capaz de coagir ou constranger os indivíduos a se comportarem de acordo com as regras de conduta prevalecentes e habita as mentes individuais. Tem que habitar, porque eu sou obrigado a cumprir, a me ajustar. Eu fico constrangido, né? Servindo para orientar a conduta de cada um. A consciência coletiva está acima dos indivíduos e é externa a eles. O indivíduo será sempre constrangido a agir de acordo com a sociedade, mesmo que esta atitude contrarie os seus conceitos e princípios. Ele só tem uma alternativa, é sair dessa sociedade. Aí a gente lembra do Francisco de Assis, né? Que está sendo bastante relembrado nesses dias aí, graças ao Francisco, Papa, né? Que deu exemplo de saída, né? Tirou o crucifixo de ouro. A gente lembra do Francisco de Assis, que foi para a guerra e se negou a combater. Lá tem regra, ele tinha que combater, ele se negou a combater. Nossa, ele tem que ser expelido daquela sociedade ali. E aí, os princípios dele, na sociedade em que ele vivia, não conseguia, ele largou tudo e saiu, ele se afastou daquela sociedade, né? Esse não é o meu mundo, não é o mundo que eu quero para mim. Olha só que força, hein? Que consciência individual forte a ponto de não aceitar o constrangimento de uma consciência coletiva, que nos impõe a agir segundo os seus padrões, as suas normas, os seus paradigmas. Bom, aí lembrando aqui outro esquema que nós usamos e abusamos, que fala do interior e do exterior, do subjetivo e do objetivo, do individual e do coletivo. Então, individualmente, nós somos um espírito, esse sentido aí é o sentido que torna o subjetivo inobjetivo, portanto, a gente diz assim, algo que se manifesta, fica tangível, e o sentido para dentro é o sentido da percepção. Trazemos de fora para dentro, através dos meus sentidos, o mundo, a percepção do mundo em que vivemos. Temos o nosso espírito, o nosso corpo, o nosso perispírito, os nossos sentidos, as nossas sensações, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Aqui dentro está a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa inteligência, os nossos motivos, a nossa vontade, a nossa consciência individual. Está aí, né? Os nossos impulsos, as respostas, as escolhas, e lá fora, isso é isso, portanto, as nossas intenções, e lá fora o resultado das nossas ações. Cérebro, corpo, personalidade, atitudes, hábitos, comportamentos, manifestações tangíveis, individuais, observáveis. Se eu jogar isso para o coletivo, né, eu tenho aqui a cultura, que é a nossa consciência coletiva. Aqui a sociedade, a necessidade de padronização, de organização, de modelos, de paradigmas, de princípios, de padrões. A sociedade tem interesses, impõe requisitos que deverão ser cumpridos, e aqui vem o conceito de ética e moral, porque esses requisitos podem não ser, muitas vezes, alinhados com o conceito de ética e moral.
e a aplicação disso na própria sociedade, a cultura aplicada à própria sociedade. É a ação da consciência coletiva influenciando a própria sociedade. Aqui, no subjetivo interior do coletivo, estão os valores comuns, as crenças, as religiões, as doutrinas, os ideais, os conceitos e princípios compartilhados, o consenso, o consentimento, os padrões culturais, a consciência coletiva. Lá fora, os grupos sociais, os grupos religiosos, as nações, os estados, o planeta, toda a sociedade, né? Nós já colocamos isso algumas vezes, mas veja bem, embaixo aqui, no intangível, eu tenho algo que deve influenciar isso aqui. Quem influencia quem? Moral individual, né? Influenciando a cultura, na medida em que ele sai do individual para o coletivo, que se não sair do individual para o coletivo, ele não vai influenciar, não pode ser uma coisa de um único indivíduo, eu tenho que gerar grupos, fatos sociais, para que isso possa se tornar realidade. Portanto, o comportamento individual, muitas vezes, influenciando o comportamento social, né? O que nos diz o Espiritismo sobre isso? Nos diz uma coisa muito simples, que se deve entender por lei natural como lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E aí, mas tá bom, e onde está essa lei? Consciência individual. Está lá dentro, não é verdade? Então, a noção de justiça é natural, o progresso moral dos homens desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem e independe de cultura ou conhecimento. Por isso a revolta ocorre quando, diante do que se considera uma injustiça, a gente reage. Então, gente, aqueles princípios que nós estamos falando, que o Aristóteles falou, que o Tomás de Aquino falou, aquela capacidade de perceber a razão prática, de sentir, né, essa razão prática, nada mais é do que a lei natural que está colocada na nossa consciência. Há quanto tempo? De onde surgem, então, esses princípios da consciência individual? Vamos lembrar outra coisa que já falamos aqui, lá nos idos lá de 2004, sei lá, 2005. Lembram do Calderaro? No Mundo Maior, os 3 primeiros capítulos do livro do André Luiz. Ele dá uma aula sobre a evolução do princípio espiritual. Ele dá uma aula sobre isso. Fantástico. Vale a releitura, né? Mas lá para as tantas ele diz assim, o cérebro humano é como se fosse um prédio de 3 andares. Tem o porão, tem o hall intermediário, né, onde as coisas acontecem, e tem lá as alturas, que é o andar superior. Então, na evolução do homem, a gente está, em todas as épocas, abandonando esferas inferiores a fim de escalar esferas superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, dizem que a base do nosso cérebro, não sei, os médicos podem afirmar, esse cérebro primitivo, né, onde está aquele conjunto de nervos, é o cérebro de espécies primitivas, inferiores, de animais inferiores, né? E esse cérebro ele vai sendo moldado para que ele possa, na realidade, funcionar como um instrumento adequado no corpo e permitir que o espírito desenvolva toda a sua potencialidade. Então, para que a mente prossiga em direção ao alto, é indispensável o equilíbrio, valendo-se do passado como orientador do presente e amparando-se na esperança que flui da fonte superior,
o idealismo elevado. Isso fala Calderaro. Então está aqui o nosso prédio, com 3 andares. Aqui no cérebro, na base, onde estão os nervos, é o cérebro primitivo, inicial, onde estão os nossos instintos, a sede das atividades subconscientes. Poxa, nós falamos que as nossas aquisições, elas funcionam aqui na parte motora, no nosso consciente, e vão se... Tem um HD aí que vai armazenando essas coisas através das experiências. Aí, ó, né? Arquivo das experiências e fatos da vida. Porão da individualidade. É aí que estão os nossos princípios. É aí que está escrita a lei natural, a nossa consciência. Mas nós vivemos trocando experiências, então tem aqui o córtex, que é o cérebro desenvolvido, região motora, sede das atividades conscientes, o nosso pensamento flui todo aí, responsável pelas manifestações do momento atual, é o que a gente está vivendo. E aqui, os lobos frontais, a sede dos materiais de ordem sublime a serem conquistados, o que significa que nós ainda não chegamos lá. Estamos caminhando. Sede das atividades superconscientes. Mas ele não ficou satisfeito e botou mais coisa aqui. Aqui está o passado, o instinto, a animalidade, a impulsividade, os hábitos e o automatismo. Aqui está o presente, o esforço, a vontade, as conquistas atuais e o trabalho. Aqui está o futuro, a sublimação, a espiritualidade, as metas superiores e o nosso ideal. E a última coisa que eu quero mostrar para vocês, que também foi mostrado, qual é a conclusão que a gente quer chegar. Que aqueles princípios que surgem e que influenciam a nossa conduta individual é fruto de conquistas. Conquistas do ser no seu processo evolutivo. Na medida que esse princípio espiritual foi evoluindo, ele foi conquistando, adquirindo, interiorizando as coisas que surgem para os materialistas, ou para aqueles que não acreditam na reencarnação, como se fosse assim um dom inato de perceber determinados princípios que nos orientam quanto à razão prática sobre o chamado direito natural, né? Quando na realidade é um resultado de um processo evolutivo. A nossa consciência individual traz todo o nosso aparato, toda a nossa conquista ao longo do nosso processo evolutivo. Tudo aquilo que fomos capazes de interiorizar e armazenar. E para lembrar vocês ainda de uma outra coisa, a gente colocou aqui há uns 2 anos atrás, o Descartes colocou cogito ergo sum, nós colocamos percebo, logo existo, percebo, logo sou real, né? E vimos que nós temos o instinto, a razão e a intuição, o superconsciente, o consciente e o subconsciente, naquele esquema a gente viu. E esses estímulos que regem o nosso comportamento são estímulos subjetivos, mas também existem os sentidos do corpo nos dando os sentidos objetivos. Essas coisas são capturadas, são processadas e comparadas com modelos e padrões mentais. Esses modelos e padrões mentais podem ser modelos e padrões mentais que nós trazemos na nossa matriz instintiva, ou modelos e padrões mentais que nos são impostos pela consciência coletiva, que nos força um aprendizado. Tomamos a consciência, aqui está a percepção da realidade, desenvolvemos intenções e escolhas através do nosso livre-arbítrio, exercemos a nossa vontade, e aqui está o nosso consciente individual.
Só que na medida que eu ajo, eu adquiro alguma coisa, eu desenvolvo uma evolução de uma realidade atual para uma realidade futura, porque eu sou obrigado a me adaptar aos cenários, aquela questão do causa e efeito que nós vimos lá, as nossas escolhas, as nossas experiências, nos forçando a adaptação na sociedade em que vivemos, na relação com o outro, né? Nós vamos aprendendo, adquirindo, incorporando valores, vamos modificando os nossos modelos mentais, e se vamos modificando, vamos adquirindo novos princípios que vão reger os nossos pensamentos futuros, vamos aprimorando a capacidade de perceber, incorporando tudo isso ao nosso subconsciente, gerando uma realidade alterada pela experiência. Isso tudo realimenta o processo e tudo começa de novo. Esse é o nosso processo de vida. Nós estamos sempre percebendo melhor, aprendendo, desenvolvendo, melhorando, né? E trazendo para o nosso subconsciente as nossas aquisições morais, as nossas virtudes, que vão constituir, né, quando terminarmos esse ciclo hominal, o nosso instinto lá, numa espécie superior. E a cada encarnação altera o nosso próprio instinto animal, né, melhorando a nossa forma de agir. O exemplo básico que a gente já falou aqui são pessoas que são boas porque são boas. Porque são boas. Nunca aprenderam a ser boas. São boas, né? Aquilo é dela. Aquilo é um padrão que ela já adquiriu e não abre mão mais. Pode ser até obrigada a fazer alguma coisa que contrarie, né? Mas dependendo da sua reprogramação, nós vamos ter que falar nisso, que a Amélia botou aqui para a gente ter que reprogramar tudo, dependendo da capacidade da gente se reprogramar ou de se influenciar pela consciência coletiva, muitas vezes a gente pode ser obrigado a fazer o que não deseja e que contraria os nossos instintos desenvolvidos, o que traz para nós uma perturbação muito grande, uma perturbação psicológica, né? Bom, e qual é a última mensagem? Muita paz para todos nós. Na hora que você estava falando ali da consciência individual e a consciência coletiva, eu me reportei àquelas companheiras mulheres do Oriente Médio que têm um comportamento social, não, tem um comportamento de estilo social, que se coaduna muito com os nossos, em termos de interesse por trabalhar, interesse até por fatos simples, como dirigir um automóvel, e elas não podem, porque essa não é a consciência coletiva. A consciência individual nossa, em relação à das companheiras de lá, bate. Como é que fica a situação dessas companheiras? Então, temos em comum, em evolução, na nossa consciência, nós aqui, eles lá, está escrita a lei natural. Nós aqui, eles lá, temos o senso do bem e do mal. Isso nós somos comuns. Esse conceito de moralidade, etc. O problema é que, quando sai para o coletivo, eles partem para uma concepção comum de um grupo. Isso, muitas vezes, influencia outros grupos e vão gerando uma cultura. As nossas culturas são diferentes em diferentes locais do mundo. A cultura oriental é outra, a cultura ocidental é outra. Mesmo na cultura ocidental nós temos diferenças entre os países. E mesmo dentro de um mesmo país nós temos culturas diferentes nas diferentes regiões. Então, a consciência coletiva ela é o resultado de contribuições individuais que assumem um modelo, um padrão, e depois se tornam independentes do próprio grupo. Mas ela é mutável, ela muda, ela se modifica. A cultura do passado, nesses povos, não era essa, né? A cultura ela se modifica, você trabalha sobre ela. E um dos exemplos que eu dei aqui
da prece que o César fez, que eu fiquei me lembrando que Jesus veio trazer uma boa nova, né? Ele falando, né? Ele falando. Aí, em torno dele, um grupo, uma comunidade, passaram a trabalhar aqueles conceitos, aquelas coisas, e foram multiplicadores daquelas coisas, tentando gerar uma consciência coletiva. Aí eu disse, até hoje o mundo ainda não conseguiu unificar essas coisas. Vê como esse processo de propagação de valores que nós consideramos positivo é tão difícil, né? Em função do que o mundo nos oferece, da porta larga, aquelas coisas todas, né? O que é importante a gente perceber é que nesse grupo social existem fatos sociais que estabelecem uma consciência coletiva, padrões, modelos, que constrange as pessoas que fazem parte ou querem pertencer àquele grupo a determinados comportamentos que nem sempre são alinhados com a sua própria consciência individual. Então, é um outro estímulo que você é obrigado. A própria lei, às vezes, você cumpre uma coisa irritado que não queria cumprir, não concorda com aquilo, e você cumpre, você tem que cumprir, porque aquilo é regra, né? E faz parte, se baseia num princípio de direito que alguém desenvolveu e estabeleceu. Vou colocar um outro item para você desenvolver aqui para nós. É que eu acho que, ao lado dessa consciência coletiva, existe um processo superior de condução dessa consciência coletiva, não é verdade? Porque esse processo superior está convidando cada consciência individual a se unir a uma consciência coletiva maior. É isso. É isso, vamos lá. É isso, foi o que eu falei. E a turma lá de cima nos guia, no sentido de que a gente se aproxime disso. E quando a gente fala de legislação, você vê a própria legislação humana, ela vai se tornando cada vez mais humana. Porque antes, né, você tinha aí, por exemplo, o direito de propriedade, não muito tempo atrás. Então, você tinha um rio passava na sua propriedade, era seu. Não importa que o outro lá, depois de você, também ia pegar aquela água do rio. O rio está passando na minha propriedade, é meu. Eu tiro a água que eu quiser dele, nem que eu seque o rio. E estava amparado pela lei, veja, né? Então, como o bem coletivo é um bem maior, começa a se perceber a necessidade de se ajustar, de se gerar, acabar com esse tipo de conflito. E aí a legislação vem colocando princípios que devem ser respeitados, né, para que haja realmente uma vida melhor, uma convivência melhor, um bem-estar na sociedade. Que o bem-estar, que é o objetivo da ética, em última análise, né, o objetivo da ética é o bem-estar, é um impulso natural que todos nós temos. Isso sim, nós somos impulsionados para o bem-estar, buscamos sempre o bem, né? Só que nessa busca do bem, muitas vezes, nós conflitamos com outros que como nós, e aí começam as grandes dificuldades. Então, você vai procurar os pontos comuns, esses pontos comuns compõem uma consciência coletiva, né? Essa é a ideia. Cerqueira, em 1857, foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos, que é um livro bastante inovador, diga-se de passagem, até hoje. E a terceira parte do Livro dos Espíritos trata exatamente das leis morais, que tem a ver com essa consciência coletiva que você colocou aí. Em 1858, quer dizer, no ano seguinte, nasceu Durkheim, que você colocou, e que lança as bases. Ele hoje é estudado em todas as universidades, lança as bases do que nós hoje conhecemos como sociologia. Você acha que há alguma relação no projeto do alto entre o nascimento de Durkheim e a doutrina espírita? Nada é feito por acaso, né? Com certeza, né? Quando a gente fala de planejamento estratégico nas organizações, existe um planejamento maior para a humanidade. Os filhos de Deus não são colocados aqui aleatoriamente para aprender a viver. Existe toda uma impulsão. Se a gente, é só estudar a história que a gente verifica isso, né?
Quando a gente cai lá na antiga Grécia, os filósofos, que riqueza, né? Que riqueza. Numa época lá da antiguidade, aqueles pensadores, né? Isso se perdeu ao longo do tempo, né? Atravessamos aí uma Idade Média terrível, né? Mas, de repente, começou todo um movimento em que almas, né, que não teriam mais condições de vir na Idade Média, ou se viriam com situações constrangedoras, porque a consciência coletiva na Idade Média era brutal, né? Na medida em que se fez possível, esses pensadores voltaram, né, a resgatar todos aqueles princípios, aquelas ideias. Surgiu todo o renascimento das artes, né, todo o iluminismo, né, mostrando a incoerência de muitas coisas que existiam. E esses ditos pensadores que fizeram diferença no mundo, eles vêm como missionários para fazer diferença no mundo, eles vêm para trazer determinadas mensagens que façam o homem realmente refletir, aprender, porque essas coisas, na medida que a gente pensa nisso, a gente diz, puxa vida, é dizer que eu tenho aqui na minha evolução uma série de aquisições que se refletem no meu comportamento hoje, e se a gente olhar as nossas vidas passadas, nós não vamos gostar do que a gente vai ver, né? Nós somos hoje seres melhores. Somos melhores porque nos é dado estudar, perceber, pensar, conviver com esses pensadores. Então, existem marcos, né? Existem pessoas que são colocadas e que vêm na humanidade com a missão de nos apontar novos caminhos, né? E isso faz parte de um planejamento, não tenho dúvida nenhuma. Isso é um planejamento que vem do alto. Alguns, às vezes, se desviam, né? Alguns, às vezes, não é que se desviem, eles são mal interpretados. Você, por exemplo, você pega o Descartes, né? Os seguidores do Descartes se dividiram em dois, um que negava totalmente toda a crença que ele tinha num Deus e sai para o materialismo puro. Então, quando as pessoas materialistas são cartesianos, isso é falso. Isso é falso. A interpretação daquilo que eles deixaram, a interpretação do Cristo, ela é alterada, né? que é uma obra de amor. Então, esses pensadores deixam ideias básicas, alguns absorvem, outros, às vezes, se desviam, alteram o rumo, né? Mas eu não tenho dúvida, César. E é assim, né? Nessa época aí, né? A quantidade foi muito grande. Hoje, talvez a gente não identifique assim muito, alguns. Nós temos uns gêniozinhos encarnados na humanidade, que deixam trabalhos aí, às vezes até polêmicos, mas gênios, né? Inteligências sublimes. E alguns até em estado expiatório, né? Vencendo o próprio estado expiatório pela inteligência que tem, né? E eles são instrumentos de Deus, porque todos nós somos instrumentos de Deus, para a gente tentar construir um mundo melhor. Isso é um plano mais elevado. A evolução da consciência coletiva. Existe diferença entre sindérese e consciência moral? Existe. A sindérese é aquela capacidade que você tem de descobrir, pela razão, a melhor prática que você deve tomar. Ela é intuitiva. Você sempre busca o bem. Consciência moral é uma outra coisa, é você se basear em princípios de moralidade, é você se preocupar com o mundo, se preocupar com o outro, né, dentro do conceito de bem e de mal. A sindérese é apenas uma capacidade que você tem, eles dizem, de enxergar os princípios da consciência. Seria a consciência natural, né?
e que te dá uma praticidade nas tuas ações. Eu sempre vou procurar o melhor para mim, eu sempre vou querer fazer o melhor para mim, eu não vou querer que ninguém me faça o mal, né? E, portanto, eu não devo fazer mal ao outro. E esse é o princípio que se chama de sindérese. O Aristóteles não usou esse termo, esse é um termo já de Tomás de Aquino para cá, mas que diz isso: você encontra, você tem a razão e tem a razão prática, ele chama de razão prática. A razão prática, você percebe o seu direito natural e você exige que o seu direito natural seja cumprido e, portanto, você age conforme o direito natural. Não sei quem foi que veio me contar, ele já foi embora, veio me contar uma história, foi você, né? De um professor de sociologia, e estava falando sobre direito natural, e aí contou uma série de histórias. Aí resolveu perguntar para um menino de 4 anos o que era direito natural. O garoto falou assim: direito natural é assim, ó, ninguém pode me impedir de fazer xixi. Definiu. Direito à vida, direito ao meio ambiente saudável, tudo isso é direito natural, né? Essa percepção do direito natural é que é a sindérese, ok? Lembrando, você falou da Idade Média, né? Muita gente chama que a grande noite, né? Foi na Idade Média que surgiram as primeiras universidades. E é ali, naquele lugar, né, onde se estudavam essas coisas, é que vieram as sementes para o Renascimento, para as grandes descobertas, né? A chegada do conhecimento dos árabes que estavam naquela região, né? Na Península Ibérica, e ao mesmo tempo começa a colocar aquele conhecimento maravilhoso que eles tinham da medicina, da astronomia, né? Da trigonometria, da matemática de maneira geral. E na escola de Sagres, acabou redundando no Brasil, vai por aí afora. Quer dizer, é uma percepção interessante, né? Sempre alguma coisa, digamos assim, por pior que seja, é aproveitado para lançar alguma coisa melhor. Isso está naquela suprema consciência coletiva, não é isso? Essa questão do conhecimento, a Miriam me deu um livro chamado A Virada, que conta a história de um caçador de livros, caçador de papiros, porque os grandes textos estavam nos mosteiros guardados. Então, o bibliotecário era o cara poderoso mesmo, que ele guardava aqueles papiros todos. E aquilo não saía dos mosteiros, né? E alguns textos eram estudados pelos monges, né? Eram obrigatórios, mas não saía dali, quer dizer, cultura, conhecimento não saía dos representantes da igreja. A partir de um determinado momento começaram a surgir pessoas que iam nesses mosteiros, e principalmente com a escrita, né, com o aparecimento da imprensa, né, porque a escrita era em papiros, e aqueles papiros muitas vezes se quebravam, se destruíam, eram difíceis de serem lidos. Olha, pensem bem, quer dizer, toda a história da humanidade, os evangelhos, as escritas dos gregos, dos antigos gregos, dos filósofos, essas coisas todas trancadas nos mosteiros e através de papiros. Então, com a imprensa, né, porque eles iam nos mosteiros e copiavam livros na mão, eles eram os escribas, né? O escriturário, eles escreviam na mão, tinha que ter letra bonita, bem feita, para poder copiar aquilo muito bem. Então, e o bibliotecário fazia amizade, o bibliotecário deixava ele ficar lá na biblioteca copiando os livros, ele levava. Foi aí que esses livros começaram a sair dos mosteiros. Nós estamos falando da nossa humanidade aí, o quê? Idade Média, caindo aí, né? Da imprensa para cá. Quando é? Gutenberg? Quando é? Que ano é? Não é fácil, não. Pensem bem. E diz que muita coisa boa dos antigos filósofos se perdeu, porque esses papiros se destruíam, não tinha como aproveitar, né? Tem aquele filme, não sei se você viu, Em Nome da Rosa, né? Que começa
desencarnou uma porção de freis ali, é que eles escreviam e eu passava a mão na boca, né? E aquela tinta acabava matando cada um deles. Era isso mesmo. Era isso aí, faziam cópia dos livros, Isso aí. os papiros. Muito interessante o trabalho que você nos trouxe. E agora este complemento com esse coletivo, através dessas grandes civilizações que a Idade Média possuiu. Inclusive os árabes, na sua grande investida pela Europa, formando aquilo tudo que nós conhecemos hoje, de Gibraltar, daquela zona toda, daquelas cidades. Então, isso tudo faz parte desse conhecimento, disso que você nos trouxe. E a coisa, se nós levarmos adiante, não para mais nunca o estudo, o trabalho, etc. E você fez uma síntese muito interessante sobre tudo isso, e que nós vamos escutar na continuidade que você vai nos proporcionar.